Hello, cocleares! Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sala de aula e o usuário de implante coclear. Então, gente, como eu já disse no início do vídeo, eu vou falar sobre o ambiente escolar, mas o usuário de implante coclear. Só que dessa vez eu vou falar sobre a minha experiência e dicas, e eu vou dar algumas dicas para vocês que podem acabar ajudando vocês se você tem alguma dificuldade ou realmente se você quer saber por conhecimento. Uma coisa que eu quero deixar bem claro desde já é que não precisamos de uma escola especial. Não precisa de escola de, ai meu Deus, eu vou para uma escola de só tem pessoas implantadas, surdas, eu vou aprender Libras e blá 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 blá. Não, você vai para uma escola normal. Pelo menos eu fui para uma escola normal. Normal, cá entre nós, escola nenhuma é normal. Isso sim eu tenho certeza. Em todas as escolas do mundo, você vai chegar no portão, no pátio, na sala, sem professor, e às vezes até como professor, pode existir tudo naquele lugar. A única coisa que não vai existir é o silêncio. É conversa pra todo lado. É gente querendo botar papo em dia, é gente querendo tagarelar no meio da aula, é gente cochichando, é gente isso, é gente aquilo, papapá, pororô, parada, tanto faz, tá bom? É barulho. E isso pode ser desafiador para nós, usuários de implante coclear. O desafio já é bem grande no portão, mas o problema começa realmente na sala de aula. Mas calma que para tudo nessa vida tem solução. Você fica aqui até o final do vídeo que você já vai saber dela daqui a pouquinho. E para esses ambientes no pátio, na entrada, no portão, na saída, pode ser sim bastante desafiador, mas eu tenho algumas dicas que eu uso, uns macetezinhos que eu faço, que podem ajudar vocês se vocês têm dificuldade. A primeira é, diga para as pessoas que você usa o implante coclear. É sempre bom que as pessoas saibam que você usa o implante coclear. Por quê? Se elas souberem que você usa o implante coclear, elas vão ter como te ajudar. Entendeu? Elas vão prestar mais atenção em você, elas vão focar em você, vão ficar paradas na sua frente para você poder conseguir fazer a leitura orofacial, leitura labial, o que quer que seja. Vai ser mais fácil para você se as pessoas souberem que você usa um implante coclear. Uma ótima notícia é que existe muita gente legal mesmo. Porque desde quando eu comecei a usar os aparelhos auditivos, o AAS, eu nem era implantada. Eu sempre tive colegas que me ajudaram. Me lembro da Ana Júlia, uma amiga de infância minha, que quando ela falava comigo e eu não prestava atenção, ela encostava em mim, botava a mão no meu queixo, virava o rosto para ela para poder fazer a leitura orofacial, a leitura labial, para poder assim compreender o que ela estava dizendo. E, gente, a leitura orofacial e a leitura labial é prática, tá? Eu era muito boa nisso, porque desde sempre, desde que eu me lembro, né, desde que eu tinha consciência naquela época, eu fazia leitura labial para poder entender o que a pessoa estava dizendo para mim. Então, sempre haverá pessoas dispostas a ajudar você. Por mais que não seja o melhor momento, vai sempre ter pessoas ajudando você. Isso é que é bom. Isso que faz o mundo ser melhor. Se você tem vergonha do seu implante coclear, você não deveria ter. Por quê? Porque é uma forma de você ouvir. É a mesma coisa a pessoa que usa óculos. Ela usa óculos porque precisa enxergar. A gente usa implante porque precisa ouvir. Simples assim, não tem nada de mais nisso. Outra coisa que pode ajudar é você focar numa pessoa só. Focar toda a atenção numa pessoa só e no que ela está falando. Olhar para ela, fazer a leitura orofacial, leitura labial e focar nela, porque isso pode te ajudar. Com o tempo, sim, você vai aprimorando e vai ficando mais dinâmico, porque tem realmente algumas conversas, por exemplo, como debate, que não tem como uma pessoa de cada vez falar. Então, com o tempo, você vai pegando prática, vai se tornando mais dinâmico e isso vai ficando mais natural para você. Mas, em termos gerais, com muita prática, muito treino auditivo, você vai conseguir se adaptar à escola e vai conseguir ter uma vida social muito boa. Outra coisa que não dá para fugir é quanto mais moderno for o processador do seu implante, melhor vai ser o seu desempenho auditivo. Ele vai ter recursos que reduzem o som dos ruídos
que não são importantes para você e vai focar numa coisa só. Por exemplo, o meu, ele é o modelo 6 da minha marca de implante coclear. Então, meus amigos amados cocleares, chegamos à sala de aula. Tá, não é nem tão desafiador assim, eu tô sendo um pouco dramática porque é por natureza mesmo. Agora vamos pular de cabeças nas dicas que eu falei que ia dar pra vocês da sala de aula. E vamos lá. Dica número 1. Isso é sim uma dica repetida, mas é sempre bom reforçar. Fale com sua escola, seus professores, seus colegas, seus melhores amigos, seja quem for que esteja no ambiente de escola com você, que eles saibam que você tem um implante coclear. Porque se eles não souberem, eles não vão ter como te ajudar, como te auxiliar, e não vão saber que eles têm que focar em você e que você tem que focar neles para você conseguir entender. Ótimo? E como eu já disse, se você tem vergonha do implante coclear, não precisa ter, porque é a mesma coisa a pessoa que usa óculos. Ela usa óculos para poder conseguir enxergar. E a gente usa o implante coclear para poder conseguir ouvir. É a mesma coisa. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui para vocês. Minha mãe, ela começou a usar óculos há 1 ou 2 semanas, se eu não me engano. Ela não gosta de usar, ela sente uma vergonha, porque ela diz que ela parece um pouco mais velha usando óculos, né? Aí eu tive que dar uma bela de uma conversinha com ela. Ela ficava com vergonha. E eu simplesmente falei, mãe, o óculos dá cara de inteligência pra você. Não precisa ter vergonha. Entendeu? Óculos é sinônimo de inteligência. Mesma coisa no implante. Se você presta atenção na sua aula, você vai estar ouvindo a sua aula, você vai ficar mais inteligente. É isso que eu penso. Dica número 2. Onde sentar? Sente na frente, na primeira cadeira, perto da mesa do professor. Gente, esse é o melhor lugar, porque quando ele estiver dando a explicação, você precisa ver a expressão do rosto dele. Caso a sua escola tenha aquele esquema de fazer rodízio de aluno ou ficar trocando de lugar, ou você senta onde você quiser, eu recomendo que você fale com a escola, ou com o diretor, o coordenador, ou até com o professor, que você explique o motivo de você ter que sentar na frente de todas as aulas, que eles vão compreender a sua situação, a sua necessidade e vão te ajudar. Aí você não vai ser trocado de lugar, a menos que você não queira, né? Aí já é você, tá? Eu sei que existe, que tem pessoas aí que gostam de sentar na turma do fundão, gosta de ficar naquela molezinha da conversinha da turma do fundão. Sentar lá na frente parece meio coisa de nerd. E esse negócio de falar que o negócio parece meio coisa de nerd, parece muito coisa de filme americano. Mas eu vou falar do mesmo jeito, tá bom? Porque pode ter gente que vai pensar da mesma forma que eu. Gente, se você senta atrás e você sente dificuldade e sabe que sentar na frente pode ser muito melhor para você, se você continuar sentado atrás, isso vai ser muito prejudicial para o seu aprendizado, para o seu conhecimento e para o seu futuro. Eu não estou falando por conhecimento, eu estou falando porque isso é uma lógica simples. E pode ser até por conhecimento mesmo, mas isso é uma lógica simples. Porque desde que eu me lembro que eu tenho consciência, eu sempre sentei na frente. E se você não gosta muito, meu amigo, deixe de bobeira, deixe de vergonha e vai sentar na frente, porque isso pode te ajudar muito. Ah, e outra coisa, sente longe de paredes. Por quê? Se você sentar perto da parede, o professor vai falar e o som vai ser emitido na parede e vai ficar vibrando lá. E isso vai te atrapalhar de qualquer forma. Se sua sala tem ventilador de teto ou de parede, tente sentar o mais longe possível daquele negócio. Por quê? Porque se você sentar do lado dele ou embaixo dele, o som do vento vai ficar lá exatamente descendo no seu processador e vai ficar lá o som em primeiro plano e a voz do professor em segundo plano. Então isso não vai te ajudar em nada. E também evite portas de janelas, tá? Porque o som de fora da janela vai atrapalhar e o som de fora do corredor da porta também vai atrapalhar, tá bom? Dica número 3. Existe um recurso tecnológico que ele pode te ajudar muito, ele vai ser muito favorável, independente de onde você sente na sala de aula. Esse recurso, em alguns processadores, ele é chamado de FM. Quando eu usava o ASI, o processador era chamado de FM. Eu vou chamar de FM. Tem outro nome que se dá? Talvez. Não sei. Minha mãe disse que tem.
Mas eu vou chamar de FM e eu espero que vocês entendam, porque eu não sei o outro nome que é dado pro negócio, tá bom? Esse daqui é o mais recente que tem, né? Tem o pregadorzinho e um cordão pra colocar no pescoço. Isso é um FM. É assim que funciona. Eu sou professor e eu estou dando aula com um negocinho ligado. Estou falando, parará, papapô, tô dando aula. E o aluno, que no caso era eu, recebia o som diretamente no meu processador. Então era como se o professor estivesse falando só comigo. Só eu recebia o som bem ampliado. Mas, porém, entretanto, todavia, existe prós e contras. Os prós é que você vai ter todos os ruídos da sala abafados. E você vai conseguir concentrar só no professor. Os contras é que, como eu já disse, o som de todo mundo fica abafado. Sabe aquele aluno que ama levantar a mão para fazer as perguntas e você concorda plenamente com as perguntas dele? Você não vai conseguir ouvir ele. Por quê? Porque o som da voz dele está abafado. A não ser que você peça para o professor repetir a pergunta dele e ele te explique. Aí sim você pode entender. Outro contra é que se você não ficar pegando no pé do professor, ele pode acabar colocando o FM errado. Como assim colocar o FM errado? Assim, por exemplo, tem essa parte do cordão e às vezes quando o professor coloca o cordão fica grande demais. Aí você não avisa isso pra ele, ele vai continuar dando aula e você vai continuar sem entender. Por exemplo, aqui o negócio, ele já está bom pra mim. Mas se eu pedisse pro professor colocar mais perto para eu poder conseguir ouvir, ele tem que pegar o ganchinho aqui do negócio e colocar. Porque ele não vai adivinhar quando tá bom e quando não tá bom pra você. Então você tem que pegar no pé dele. Então, gente, realmente vocês têm que falar com o professor quando o microfone estiver do jeito errado. Vocês têm que perder a vergonha e falar. Porque isso pode acabar sendo mais prejudicial do que seria sem ele. E outro contra, que não é tão contra para professores, mas pra gente que é criança, que quer viver a infância da escola, que gosta de se meter num negocinho de uma coisa ou outra, você não vai poder cochichar com seus colegas, porque a voz dele já tá abafada. Imagina ele cochichando contigo e o professor falando. Aí sim você não ouve nada, porque já eles não falando, você ia ouvir só um... Imagina o que ele falando, você não vai ouvir absolutamente nada. Enfim, pontos positivos, negativos, esse FM é bom e eu recomendo. No caso do meu implante coclear, o nome dessa tecnologia, desse recurso, é Smart Sound, som inteligente, que é o que o professor fica. Usei esses FMs durante um bom tempo da minha vida, desde que eu usava o ASA, eu nem era implantada. Mas chegou um tempo da minha vida, vamos dizer assim, que eu decidi não utilizar o FM. Por quê? Porque, como eu já disse, com o tempo você se torna mais dinâmico. Com prática na audição, você consegue fazer com que isso fique mais natural. E também eu resolvi, eu vi que sentar na primeira cadeira nem é tão ruim assim. Por quê? Porque você consegue receber mais conteúdos e você também consegue aproveitar os pedacinhos de granulado que tem no bolo, né? Porque nem é cereja. É os pedacinhos de granulado que tem no bolo que você aproveita na sua infância. Eu inventei isso aqui agora, mas eu espero que tenha feito sentido, né? Porque a gente fala cereja do bolo, cadê o granulado? Antes de dar tchau, eu tenho uma dica bônus pra vocês. Sabe aquele momento em que a turma não para quieta e o professor mandou a gente fazer atividade? Você não consegue se concentrar e tem aquele cálculo muito difícil que você não consegue pensar em nada, porque a turma tá gritando. Basicamente é isso que ela tá fazendo. Você faz assim, ó. Tira a antena do aparelho. Literalmente tira a antena do aparelho assim, ó. A antena. Você tira a antena do aparelho e resolve o cálculo. Depois que você tirar a antena, vai vir aquele silêncio que, nosso pai, é muito bom. Vai vir aquele silêncio que só nós que usamos implante coclear temos o gozo de experimentar. Então aprecie isso. E fica uma frase de reflexão para você. Todos ouvem o que você diz. Os amigos escutam o que você fala.
Os melhores amigos prestam atenção naquilo que você diz e naquilo que você não diz. E te ajudam a ouvir aquilo que eles dizem e te ajudam a entender aquilo que eles, os melhores amigos, falaram. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar as notificações do sininho, deixar aquele like que eu sei que todo mundo ama, porque isso pode ajudar no meu engajamento para chegar para mais gente, para mais pessoas e para mais todos que ouvem. E se você não me segue no meu Instagram, o arroba vai estar aparecendo ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu não sei, mas vai estar aparecendo. E beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!